Olá, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Tatiana. Nós vamos iniciar agora a nossa aula da apostila 04. O conteúdo dessa apostila é localização no espaço geográfico. Vamos lá. Para a gente se locomover, se deslocar de um lugar para o outro, para a gente ir de um lugar para o outro, a gente pode estar utilizando a roda dos ventos, a gente pode estar utilizando um mapa, podemos utilizar uma bússola. Diversos são esses instrumentos que a gente pode utilizar para poder se locomover no espaço sem a gente se perder, né? Mas para isso é importante a gente conhecer os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais, né? Que eles vão auxiliar a gente a se locomover. Assim, para a gente se localizar, né, saber onde a gente está, a gente se mover na nossa cidade, ou quando a gente vai visitar um outro lugar, para a gente saber quando a gente estiver viajando de navio, como que a gente vai, como que eu vou ir, né, me locomover de navio se não tem nenhuma placa, né, no oceano. Para isso, os cartógrafos, eles criaram, né, as chamadas linhas imaginárias. As linhas imaginárias, elas são divididas em paralelos e em meridianos. E essas linhas, os paralelos e meridianos, eles formam o que nós chamamos de coordenadas geográficas, que o próprio nome já diz, são coordenadas. Ele vai dar coordenação, né, nos ajudar a gente a nos locomover em qualquer lugar, mesmo seja um lugar que a gente conheça ou um lugar que a gente não conheça. Nós vamos estudar agora cada uma desses aí. Vamos estudar divididos, assim, né, separados, para a gente poder entender melhor. Vamos entender primeiro os paralelos. Os paralelos são linhas que passam paralelamente à linha do Equador. São linhas, observem na imagem que está mostrando a vocês, são linhas que dividem, né, a partir da linha do Equador, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? E sempre ele vai de 0 graus, que parte do Equador, até 90 graus, que é o final dos hemisférios, né? Então, o hemisfério norte ele vai de 0 a 90 graus para o norte, a partir da linha do Equador, e o hemisfério sul ele vai de 0 graus a 90 graus sul. Então, os paralelos, eles são linhas que passam paralelamente à linha do Equador. São linhas imaginárias, ok? E que dividem o globo terrestre, que dividem a Terra em dois hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ok, pessoal? Nos paralelos, nós temos alguns que são muito importantes, que são os principais paralelos, né? Que são os paralelos que a gente utiliza como base de referência. No hemisfério sul, nós temos dois paralelos. O primeiro é o Trópico de Capricórnio e o segundo é o Círculo Polar Antártico. Já no hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Agora nós vamos, olha só, observem a imagem. Tem duas imagens para vocês, dividindo, né? A norte nós temos o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, e a sul, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico. Agora, os meridianos. Os meridianos, pessoal, ele é o contrário dos paralelos. Eles são linhas traçadas na vertical. Os paralelos não na horizontal. Os meridianos são linhas traçadas verticalmente com relação à linha do meridiano de Greenwich. Tá? A linha do Equador, mas é meridiano de Greenwich, ok? Eles vão ser paralelos, né, traçados verticalmente à linha de Greenwich. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano ele também pode ser chamado de meridiano principal ou meridiano de origem. E ele divide a Terra em hemisfério ocidental, que é o hemisfério oeste, que é onde nós moramos, e o hemisfério oriental, que é o hemisfério leste.
E ao contrário, outra diferença dos paralelos é que os meridianos, eles vão de 0 graus a 180 graus, tanto para o oeste quanto para o leste. Observe a imagem dos meridianos. Ele divide em leste e oeste e os paralelos em norte e sul. Agora, pessoal, nós vamos estudar uma outra forma da gente se locomover também, uma outra coordenada, que são as chamadas latitude e longitude. Vamos começar pela latitude. A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, pessoal, a latitude ela tem como base a linha do Equador, ou seja, ela está na horizontal. A partir da latitude, pessoal, nós temos as latitudes, que são latitudes altas, médias e baixas. E elas têm total relação com o clima. Vamos observar. As altas latitudes estão próximas aos polos, ao polo norte e ao polo sul. E elas são altas latitudes porque lá é muito frio, né? São lugares que são muito frios. As médias latitudes, que ficam entre os trópicos, né? Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio, e entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico. Ok, pessoal? E nesses trópicos aí é uma temperatura mais média, né? Se a gente for ver assim o clima dessas regiões, são climas mais amenos, não faz muito frio, mas também não é tão quente, né? Não tão frio quanto em relação aos Polo Norte e ao Polo Sul. E as baixas latitudes, elas ficam entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. As baixas latitudes são áreas mais quentes, mais secas, né? Com menos umidade, que é a área onde a gente mora. Então, pessoal, a latitude, ela pode ser dividida em alta, média ou baixa. Aqui é a latitude, e a latitude ela vai para o norte e para o sul, ok? Temos latitudes norte e latitudes a sul. Agora nós vamos ver a longitude. A longitude, pessoal, é a distância medida em graus em qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano principal, que é o que a gente falou anteriormente, que é o meridiano de Greenwich, ok? E diferente da latitude, a longitude ela vai para o leste ou para o oeste. Ela é uma medida na vertical, ok? Outra forma, pessoal, da gente se locomover no espaço, que também pode ser considerado, né, que utiliza as coordenadas geográficas, é o chamado GPS, que nós temos no celular. Tem carros que tem o GPS embutido, a gente utiliza o GPS o tempo todo, né? O GPS ele é um sistema de posicionamento global. Ele é um instrumento digital e ele é de fácil acesso. Ele ajuda sempre a gente se locomover, né? Por exemplo, botei aí para vocês na imagem, eu coloquei de Campos dos Goytacazes até São Francisco. O GPS ele vai me dar todas as coordenadas, se eu devo ir para a direita, se eu devo ir para norte, se eu devo ir para sul, para onde que eu devo ir. Além disso, ele vai me passar também o tempo que eu vou levar para chegar nesse lugar. Seja de carro, seja de moto, seja de bicicleta, a pé, se tem ônibus, se tem avião. O que eu vou passar por ali, se tem trânsito, se não tem, se vai ter alguma montanha, se eu vou relevo, vai mudar. Então o GPS ele vai me dar todas as informações. Ele vai utilizar as coordenadas geográficas para me dar essas informações. E por último, pessoal, seguindo a nossa apostila, nós temos a chamada altitude. Lembrando que a altitude ela é diferente da altura. A altitude é a distância vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao nível médio do mar, cuja altitude é zero. Então, nós vamos partir do nível do mar e vamos ver na vertical qual é a altitude daquele lugar. Vamos aos exemplos. Em São Francisco. São Francisco está a 9 metros de altitude, ou seja, ele está a 9 metros
em relação ao nível do mar, que a altitude do mar é 0, lembrando que é 0. E Campos, ele está a 11 metros de altitude, ou seja, 11 metros acima do nível do mar, né? Nós estamos na superfície a 11 metros acima do nível do mar, em relação ao mar, ok? Agora nós vamos às nossas atividades, aos exercícios. O número 1. Considerando que cada círculo abaixo representa o globo terrestre, que cada linha traçada representa as linhas paralelas latitudinais e longitudinais. Responda a que hemisfério apresenta cada letra. Lembrando que, pessoal, as latitudes e as longitudes, elas vão dividir o planeta Terra, né? Elas são linhas paralelas imaginárias que dividem em norte e sul, e leste e oeste, ok? Então, vocês vão colocar aí. A letra A. O hemisfério da letra A, ele se refere a quê? A leste ou a oeste? Aí vocês vão colocar na frente, vai se referir a oeste. E assim por diante. Número 2. De acordo com os estudos realizados sobre as coordenadas geográficas, explique o que são latitudes e longitudes. Então, vocês vão escrever o que é latitude e o que é longitude. Vão escrever se a longitude, para onde, qual que ela divide, se ela divide leste ou oeste, se ela divide norte e sul, se tem relação com as altas, médias e baixas, né? Aquele negócio que eu falei anteriormente. Então, só vão colocar as características de cada uma. Número 3. Vou fazer um complete. Complete. O tananã é o equipamento eletrônico que orienta e localiza desde grandes aviões e embarcações navais até automóveis, ciclistas e pessoas. Qual é o equipamento eletrônico que serve como guia? É o radar? É um astrolábio? É um ponto de referência ou é o GPS? Lembrando que é equipamento eletrônico, ok? Vamos agora ao número 4. Escreva corretamente o nome das linhas paralelas indicadas no globo terrestre abaixo. Lembrando lá do iniciozinho daquela imagem que eu mostrei para vocês. Os paralelos, eles partem da linha do Equador, ok? A sul, nós temos dois principais hemisférios, e a norte, nós temos dois principais hemisférios, ok? Ó, vou relembrar vocês, nós temos Antártico, Capricórnio, né, o Trópico de Câncer, ok? Então, vocês vão colocar ali de acordo com aquela imagenzinha que está mostrando lá no início da explicação. Agora, por último, na número 5, vocês vão explicar o que é a altitude, né? Lembrando que a altitude é diferente de altura, ok? Essa foi a nossa aula e até a próxima, pessoal.